Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus continue a reinar soberanamente sobre os nossos corações, nos trazendo o seu amor e sua paz. Nessa manhã de domingo, quando nós temos então a oportunidade de voltarmos à casa do Senhor e hoje celebrarmos a ceia, comunhão, louvarmos a Deus por isso, que bênção, que privilégio nós temos de assim podermos juntos participarmos desse momento tão especial. E eu louvo a Deus por nós estarmos de volta, por você estar aqui. Aqueles que ainda não puderam, que estão em suas casas, que o Senhor derrame sobre sua vida e sobre a sua família a sua imensa bênção, trazendo a direção, graça para esse momento. Meus queridos, eu tenho ainda tido necessidade de me expressar a partir dos Salmos, e eu acho que começou a partir de necessidade, eu acho que depois se tornou prazer, sabe? Quando a gente começa a se apropriar daquilo que os irmãos do passado tiveram a oportunidade de expressar e derramar as suas almas diante do Senhor. E então eu tenho aprendido muito nesse tempo e, graças a Deus, tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos e dando sequência, então, àquilo que temos meditado nos domingos pela manhã. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 10. Salmo 10. E como a palavra do Senhor é rica, nós temos 140 salmos. No dia do Salmo 119 eu peço paciência. Talvez a gente fique uma semana. Salmo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas da angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armar. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é: Deus não existe. São prósperos os caminhos deles em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quando aos seus adversários ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da sua língua ele tem insultos e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e o arrasta para suas redes. Abaixa-se e rasteja, nas suas garras caem os necessitados, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tem sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas de sua maldade até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tem sido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Meus irmãos, a palavra do Senhor nessa manhã para os nossos corações, e eu queria pensar sobre nosso momento de vida hoje. E eu estou pensando, além do universo da quarentena, do problema do vírus, eu estou pensando no tempo que nós estamos imersos, e a ideia de que mais e mais nós temos sido confrontados quanto à razão e à esperança que há nos nossos corações, quanto à nossa fé. Pensar sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós professamos e o fazermos, aonde o Senhor tem nos plantado e colocado, e hoje se torna um desafio mais interessante, porque nós não estamos fisicamente lotados em algum lugar específico. Nós podemos estar
virtualmente lotados ou colocados, né, a ideia, em diversos lugares. Nós podemos hoje conversar com pessoas do mundo inteiro. E aí falou assim, pastor, eu só sei falar português. Não tem problema, existem ferramentas para você conseguir falar com pessoas do mundo inteiro. E você conseguiria fazê-lo. E olha como que isso é desafiador para a gente, porque em cada lugar, em cada a expansão dos nossos relacionamentos ou pontos de contato, nós somos desafiados a expressar e dizermos de onde nós somos, quem nós somos e no que cremos. Uma das coisas mais primordiais quando as pessoas chegam e falam conosco quem é você? Aí a gente diz normalmente o que a gente faz, né? E a gente buscar no nosso interior afirmarmos aquilo que nós somos. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, fomos salvos pela graça e somos miseráveis pecadores. E nesse quesito, nós temos convivido cada dia mais com pessoas que não reconhecem a existência de Deus e estamos imersos em um contexto de incredulidade cada dia maior e crescente. Eu tenho lido um livro, e aí eu encorajo os irmãos a fazê-lo também, e ele tem me ajudado muito nas questões quanto à realidade de fé e essa questão sobre a perda da fé especificamente. O nome do livro é do Norman Geisel. Ele tem dito, não tenho fé suficiente para ser ateu, da editora Vida Nova. Tá? Não tenho fé suficiente para ser ateu. E eu destaquei um trechinho do livro que eu queria compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, falando sobre a questão da fé e da vontade. Então, a fé, por fim, existem razões volitivas ou de vontade para rejeitar o cristianismo, a saber, a moralidade cristã que parece restringir as nossas escolhas na vida. Uma vez que a maioria de nós não quer responder a ninguém, ceder nossa liberdade para um Deus invisível não é algo que desejamos fazer naturalmente. Ouvimos com frequência a seguinte pergunta: se o cristianismo tem tantas evidências que o apoiam, por que não existem mais pessoas acreditando nele? E o livro tem o objetivo de trazer as evidências sobre a afirmação da fé do cristianismo. A nossa resposta é: nenhuma quantidade de evidências pode compelir qualquer pessoa a acreditar nela. A crença exige assentimento ou concordância, não apenas da mente, mas também da vontade. Enquanto muitos não cristãos têm questionamentos intelectuais honestos, descobrimos que muito mais pessoas têm resistências volitivas, ou seja, de vontade, ao cristianismo. Em outras palavras, não é que a pessoa não tenha evidências para acreditar, ela não quer acreditar. O grande ateu, Friedrich Nietzsche, ele explica isso da seguinte forma: se fosse preciso nos provar a existência desse Deus dos cristãos, então deveriam ser ainda menos capazes de acreditar nele. Então nós deveríamos ainda ser menos capazes de acreditar nele. E ele ainda diz em outro momento, é a nossa preferência que decide contra o cristianismo, e não os argumentos. A ideia é que está claro, portanto, que a descrença dos ateus, ela não está baseada na questão das evidências, mas sim da sua própria vontade. Esse texto que nós lemos do Salmo número 10, ele fala sobre o ímpio e a vontade do ímpio de se levantar contra os que fazem parte da fé, aqueles que são da família da fé. E o que me espanta aqui, e eu queria chamar a sua atenção sobre o texto, é o seguinte: no Antigo Testamento nós temos a realidade de que a salvação estava envolvida sobre nacionalismo. Então, se eu fazia parte do povo de Israel, eu era parte do povo salvo, ok? Então, ele tinha muito mais a ver por assentimento, eu faço parte desse povo, eu concordo com esse povo, e até com relação ao proselitismo, eles não tinham muito isso, mas os que eram estrangeiros, para fazer parte do povo, deveriam se sujeitar aos aspectos da lei específico deles, no caso, a circuncisão. Então eu estou fazendo parte agora dessa nação, é uma marca física que fazia com que eles entrassem dentro do universo ou do círculo do povo de Israel. E aqui ele não está falando sobre os ímpios como pessoas de fora, os amorreus, os jebuseus. Não,
eu entendo claramente que quando ele está falando sobre o universo dos ímpios, são de pessoas que conhecem a realidade do que Deus faz. Porque no seu coração eles rejeitam a Deus. No seu coração eles rejeitam a evidência daquilo que Deus fez. E uma das grandes responsabilidades do povo de Israel, passado de geração em geração, era, lembrem, os seus filhos, as próximas gerações, aquilo que Deus fez para nos livrar do Egito e nos entregar essa terra. Nós estamos falando de Davi, o segundo rei de Israel, um trono e uma nação já estabelecida, em que o governo de Deus era estabelecido de uma forma muito clara e a voz de Deus era expressa de uma maneira muito específica a partir dos sacerdotes, a partir da manifestação do templo. E o próprio Davi, ele tem a figura de assumir os 3 papéis que a gente também encontra em Cristo: rei, sacerdote e profeta. E aqui quando ele chama a atenção, eu entendo, o texto não fala sobre isso, e os comentaristas também nem comentaram sobre essa ideia, mas quando eles estão trazendo a ideia desse ímpio, eu não consigo vislumbrar um povo diferente, ou uma nação inimiga vindo nesse sentido, tá? Especificamente, mas nações ou pessoas que se levantam contra o Senhor nesse aspecto e do próprio coração deles. Há também o aspecto de que nações se levantavam contra o povo de Israel e elas no final do texto seriam extirpadas. Agora, quando a gente está falando sobre incredulidade, isso tem afetado diversas áreas da nossa vida, diversas áreas do nosso coração. A gente tem visto diferentes pensamentos introduzindo no nosso meio um conceito de que várias verdades valem, né? E se várias verdades valem, nenhuma verdade vale, porque elas são antagônicas e contrárias entre si. A gente chama isso de um pluralismo religioso, em que aquilo que você crê fica com você, aquilo que eu creio fica comigo, e a gente vai então concordemente seguindo a nossa vida em um sentido de a gente vai tolerando-se uns aos outros nesse universo disperso. Não, mas o que a gente precisa entender é que a palavra de Deus é a verdade verdadeira. Se a gente consegue colocar, né, verdade verdadeira, é um exagero que não precisa ser dito, mas ela vem como a verdade que expressa aquilo que nós temos nos nossos corações. Quando mais e mais a gente tem visto a rejeição sobre a realidade de que há um Deus, e a gente separar isso numa questão secularista, assim, eu vou viver o meu universo da minha vida, e quando eu falar sobre Deus, é a realidade sobre Deus. Eu quero descolar tudo isso do meu pensamento de eu ser cristão e pensar sobre a minha fé quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou me relacionando com os meus vizinhos, quando eu estou me relacionando com a minha família. A gente restringe o universo da fé somente à igreja. A gente não consegue levar isso para a comunidade, para a sociedade, para a política, para os nossos afazeres, para o esporte. A gente tem uma tendência de dissociar a fé das outras coisas. E esse é um problema, que nós fazemos isso aqui. Olha quando a gente fala o seguinte: eu vou no meu trabalho secular. Sabe, a gente usa essa expressão para poder afirmar: o meu trabalho secular é outra coisa. Né? Eu entendo o que você está querendo dizer, e às vezes nem está entranhado no seu coração, no seu sentimento, a ideia de que é diferente da fé. Mas quando a gente usa essa expressão, nós já estamos assentindo, ou seja, estamos concordando com esse conceito dicotômico ou separado, de que eu tenho a minha realidade de fé, que é restrita a um conjunto e um universo específico do tempo e no espaço. Eu tenho que ficar aqui mais perto. E quando eu falo sobre as demais coisas, eu estou falando sobre o que é diferente da fé. Gente, você é um indivíduo integral, não dá para te separar. É como se eu falasse o seguinte, né? O Rev estava falando que o meu paletó é bonitinho, né? Mas é como se eu dissesse o seguinte: aqui está escrito uma tag, né? Roupa de ir para a igreja, roupa de crente, né? Alguma coisa assim. E aí eu me visto dessa vestimenta e falo o seguinte: eu estou brincando com o negócio porque eu estou vestindo isso daqui, gente, só por amor a ele, tá bom? Nesse calorão aqui, ele pediu: Rafa, vem com paletó. Eu vou porque eu te amo, tá bom? Não era o meu primeiro desejo, não, mas vamos lá. Aí a gente chega e fala o seguinte: é a minha roupinha de ver Deus. E aí na hora que eu estou, a gente materializa isso. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente está materializando uma realidade que está impregnada dentro do nosso coração.
Então, quando eu tiro a minha Bíblia lá da estante, eu pego ela, coloco de braço, venho a roupinha, e aí eu falo o seguinte: pronto, agora eu sou cristão, ou eu vou pensar concordemente com os aspectos do cristianismo. É isso que a gente está dizendo. E esse povo aqui do Salmo 10, olha só, eu separei aqui e eu vou... Eita fé, eu vou seguir aqui por causa do tempo. Olha só as características que eu trouxe para os irmãos a respeito dos ímpios, desses que foram destacados aqui. O texto ele é dividido exatamente sobre essa questão aqui. Eu tenho o salmista exaltando o Senhor e clamando: Pai, não deixa a gente ficar desamparado. Olha o que esse povo aqui, esses ímpios, esses incrédulos estão fazendo. Tá? E no final ele termina dizendo: Senhor, eu sei que nós não estamos desamparados. E a gente cantou agora há pouco o hino que diz: sossegai, olha, chegou a bonança. Mestre, eu vejo um monte de problema, mas quando o Senhor está no barco, o Senhor fala e as coisas acalmam. Eu posso confiar, descansar, ter certeza de que o problema que eu estava enfrentando não será mais o empecilho para eu glorificar a Deus, para servir. Ele não vai me impedir de avançar. Olha só, eu separei aqui, se eu não estou enganado, 17 características desses ímpios que o salmista destaca. Algumas ele repete, então eu não estou repetindo. Ele o chama de arrogante, perseguidores dos pobres, traiçoeiros, cobiçadores, maldizentes, blasfemos, soberbos, incrédulos, indiferentes aos fatos, porque o texto diz que eles, do seu coração, não pesquisam e dizem: Deus não existe, prosperam em seus próprios caminhos, consideram-se acima dos juízos de Deus, sentem-se indesculpáveis, inatingíveis, impunes. E eu disse sente-se porque essa é a expressão. Eles não são indesculpáveis, inatingíveis e impunes. São mentirosos, opressores, insultadores, covardes e desprezam a Deus. Meus irmãos, você consegue perceber parte dessas características em questões que nós estamos vivendo hoje? As principais aqui, eles se levantam contra os necessitados. Eles afetam diretamente a realidade e a vida daqueles que precisam. Como que eles, então, semelhante ao que Provérbios capítulo 4 nos diz, que aqueles que desejam fazer o mal não dormem, enquanto não fizerem tropeçar o outro, e eles preparam armadilhas e artimanhas para que possam fazer o outro tropeçar. O texto aqui nos diz que ele parece como um leão que ficam na tocaia, esperando exatamente o momento de dar o bote. E eles os fazem com aqueles que são menos capacitados para se protegerem. É como se a gente pensasse o seguinte: o leão ele vai enfrentar um animal grandão sozinho? Não vai, ele vai esperar. Na verdade, o leão não vai fazer nada, né? Quem vai fazer são as leoas. Mas beleza. E por isso que quando uma mãe vai defender seu filhote, ela é mais semelhante a uma leoa do que o pai a um leão, né? Eu acho que o pai ele fica parecendo um outro bicho. Depois eu vou descobrir qual é. Quando o pai... Mas leão não vai fazer essas coisas, não. A mãe vira uma leoa mesmo. Né? Aí, elas não vão sozinhas. Uma leoa sozinha, ela não vai enfrentar um elefante. Ou se vocês lembram aí do Era do Gelo 1, né? Os dentes de sabre, eles precisavam ali... Eu gosto de desenho animado. Os dentes de sabre precisariam ali do bando para poder enfrentar o mamute. Certo? Então, eles não iam fazer isso sozinhos. É essa expressão que eles vão no necessitado, naquele que é fraco, que já está debilitado, que precisa de socorro. E é sobre esse indivíduo aqui que Davi está pedindo: Senhor, ajuda. Aí você pode falar o seguinte: pastor, eu não sou esse necessitado, aflito, que está sujeito às artimanhas. Não, deixa eu te falar quem são essas pessoas aqui. Davi também destaca. Eles falam que eles são fracos. Olha as propriedades, as características diversas que Davi chama eles. Chama ele de fraco, inocente, desamparado, órfão, aflito, oprimido. Beleza, aí eu posso dizer o seguinte: eu não sou um desses. Mas sabe qual a palavrinha aqui que me chama muito a atenção? É a palavrinha que ele destaca tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10. E uma coisa que eu esqueci de te falar, que os dois capítulos, eles seriam um só. A gente tem os acrósticos das irmãs da SAF que fazem normalmente nos aniversários das irmãs da SAF, dos pastores. Eu acho lindo. Sabe o que é isso daqui? É um acróstico também. Então eles pegaram o alfabeto hebraico,
Aqui nesse texto não tem todas as letras, mas ele tem a maioria delas, e eles o fazem no sentido de ajudar a memorização, deles lembrarem do que estava escrito aqui. E aí, ele utiliza a mesma expressão aqui para mortais que tem lá no final do capítulo 9, nos versículos 19 e no versículo 20, quanto essa expressão. A palavra aqui, enosh, é homem. E aí, tanto homem, humanidade, ser humano, ela pode ser traduzida com essa expressão ou como mortal. E quando ele chama assim, o fato, olha que fantástico isso. Eu, quando me identifico com o ser humano, eu estou dizendo, eu sou mortal. Porque é um atributo nosso. Nós não somos eternos. Somos finitos, temporais, limitados. Eu sou mortal. Então, quando ele está dizendo o seguinte, eu tenho um ímpio que tem essas características e age contra o necessitado, eu preciso ver o seguinte, em qual dos grupos eu estou? Eu estou em dois grupos aqui, né? Nós temos, na verdade, Deus, em um cenário, eu tenho o ímpio e o necessitado, ok? Eu sou no grupo dos ímpios ou dos necessitados? Em qual deles a gente percebe? Eu estou sendo afetado pela realidade onde nós estamos imersos? Ou então eu consigo ver o seguinte, eu estou afetando essa realidade negativamente? E aí, quando eu olho para isso, eu preciso me associar e ou me espelhar nessa realidade. Eu sou limitado, mortal. E eu preciso de Deus, assim como Davi clama ao Senhor nesse momento, eu preciso de Deus. É esse momento que nós estamos imersos, é nesse universo que nós estamos. Como eu disse no domingo passado, não se espante. Eu vi alguém colocou no status aí o seguinte, se a gente conhecesse a palavra de Deus, nós não ficaríamos surpresos com, eu não sei quem disse isso, esqueci de ver, no tempo, ou como as coisas estão acontecendo, porque a Bíblia diz que nós, no final dos tempos, estaríamos sofrendo perseguições, elas se estariam aumentando, as lutas seriam levantadas, e olha o que Jesus diz em João capítulo 17, versículos 14 a 18, vou ler para vocês, diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. É a oração sacerdotal de Jesus. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E olha, eu e você estamos imersos nessa realidade, a gente não tem que se espantar. Quando levantes começam a se intensificar, quando a opressão começar a chegar na nossa casa, na nossa cidade, com pessoas com quem nós conhecemos. Agora, isso não significa que nós não precisamos preparados estar. O que nós estamos fazendo aqui, o alerta que eu tenho feito para os irmãos é, estejam prontos. Estejam preparados para expressar qual é a razão daquilo que o Senhor Jesus é nas nossas vidas. Meditem e estudem na palavra. Ela é a verdade? É, para que quando nós formos confrontados quanto àquilo que nós cremos, eu possa responder prontamente. Eu creio em Cristo Jesus, Senhor dos céus e da terra, Criador do universo, veio ao mundo, nasceu, eu estou quase falando o credo apostólico, nasceu, viveu sobre o poder do Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitou, está no céu e vai voltar, é nele que eu creio. A gente está pronto para isso e suportar as consequências disso? Nós vivemos num país em que não somos oprimidos fisicamente ou levados à prisão, ou temos leis que digam claramente que nós não podemos professar a nossa fé. Mas não, a gente não pode deixar que o resto do mundo seja uma realidade distante da gente. Existem lugares em que se eu estiver andando com uma Bíblia debaixo do braço, ou se eu estiver falando com alguém a respeito de Jesus, eu sou preso. E a gente fica às vezes na nossa bolha aqui, né? Gente, isso está acontecendo. Aconteceu desde sempre. Olha, eu estou falando de Davi. Estou falando de Davi, gente. Não é de 100 anos atrás, não. É de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E olha como que os ímpios se levantavam contra os que eram do Senhor.
mas a gente tem exatamente esperança. O salmista termina aqui agora com uma questão clara. No versículo 16 até o 18 ele sabe, e ele já contempla e vislumbra que Deus está no controle de todas essas coisas, e ele está governando tudo isso, e ele agora com um cântico de plena confiança, ele termina o salmo, expressando que Deus ouviu e está agindo. E olha o que Deus faz. Ele está atento ao sofrimento do necessitado, acolhe o necessitado em seus braços, defende o órfão, quebra o braço do perverso. A intenção aqui do salmista é dizer que ele impediu ou limita o avanço dele, entendeu? Foi o seguinte, eu estou impedido de continuar. Pede contas de tudo que o ímpio faz. Ele estava dizendo no seu coração, Deus não vai me julgar, Ele não vai fazer nada. Agora Deus falou o seguinte, então tá bom, você lembra disso? Gente, eu fico imaginando assim, realidade de pai com filho e mãe, né? Então se você é filho, mesmo que você não tenha filho, você já viveu isso. Sua mãe chega e fala o seguinte, fulano, o seu pai chega e fala para você, Beltrano, olha só, você fez isso? Se você tinha que fazer, você já fica assim, e agora, né? Se você fez errado e você fala o seguinte, quem foi que fez isso? Aí você puxa. E aí ele vai lembrando de todas as coisas. Memória de mãe e de pai, gente. Memória de mãe e de pai é assim. A gente que é filho pergunta assim. Os meus ficam perguntando para minha mãe e para o meu pai as minhas peripécias, né? Não pode contar todas não, porque senão eles vão se espelhar e vão querer fazer as mesmas coisas e aí depois vão se levantar assim. Mas você fez, né, pai? Não pode contar essas coisas não. Viu, mãe e pai? Conta tudo não. Só aquelas que podem. Então, ele levanta e pede conta de todas as coisas que o ímpio fez, e eles prestarão conta de tudo isso. Olha, sentencia as nações e elas são esquecidas. Gente, o juízo de Deus estabelecido sobre este povo é definitivo. É definitivo. Não há impunidade. E como no Salmo 9, a gente precisa lembrar que essa questão ela aponta para o juízo final. Aponta para o juízo de Deus quando todas essas nações se chegarão diante do Senhor. E aí eu preciso terminar lendo para vocês Mateus capítulo 25, versículos 41 a 46, para que a gente tenha consciência daquilo que acontecerá. Esse texto fala sobre o juízo de Deus, quando as nações virão diante do Senhor e o Senhor julgará a terra. E eu separei o texto aqui quando aqueles que foram mandados para o lago do inferno, do abismo, eles são apresentados diante de Deus e ele diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que deixaram... Olha, gente, esse texto é forte. Sempre que deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, os necessitados do Salmo 10, eu e você, foi a mim que deixaram de fazer. E então irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, eu e você somos desafiados a sermos cada dia mais confiantes no Senhor. Sabemos que as lutas que temos enfrentado, elas se acentuarão. Elas serão maiores, mais intensas. Eu e você precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos para isso. Temos convicção de quem Deus é na nossa vida. Há mais evidência a respeito da existência e da realidade de Deus do que os nossos próprios corações possam supor. E eu estou falando de evidências reais. Não é uma questão exclusiva de fé, mas de vontade também. A fé, ela ela nasce nos nossos corações como uma realidade que Deus planta nos nossos corações. Mas você pode rejeitar dentro do seu coração por vontade. Dizer o seguinte: olha,
diz o ímpio no seu coração, ele não investiga, Deus não existe. Isso que nós temos visto. Isso que nós temos visto. E o Senhor, eu clamo, eu oro, para que cada dia mais venha fortalecer os nossos corações. Porque eu e você seremos testados. Seremos testados. Estejam prontos, preparados. Mas nós temos no nosso coração a certeza de que Deus está cuidando de todas essas coisas. Ele não tem nos desamparado. O salmista tinha essa convicção e ele muda ao tempo entendendo que Deus já estava intervindo. Convicto e consciente de quem ele era, quem Deus era, a quem ele servia, confiante no Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Deus santo, querido, maravilhoso, glorificamos o Teu nome essa manhã por Tua palavra e pedimos, ó Senhor, seja conosco nesse tempo de tantas lutas, tantas dificuldades. Pai, que possamos aprender, estudar, meditar, crescer na Tua palavra. Deus, pronto estarmos para poder afirmar aquilo que cremos. Deus, convicto estarmos para poder enfrentar e suportar as dificuldades que virão por conta das lutas e perseguições por causa da fé em Cristo Jesus. Pai, que possamos aprender com Cristo e, Pai, enfrentarmos essas lutas conscientes da nossa condição. Glorificamos o Teu nome, pedimos que, diante disso, nos nossos corações, haja sempre esperança no Senhor. Nossa oração essa manhã, em nome de Jesus. Amém.